Capítulo 31 Ataque de Bandidos, Parte 1. Os olhos de Henry se contorceram ao ver a conta do hotel. Estava tudo bem exceto a conta da alimentação, e quando ele falou sobre isso finalmente encontrou a preocupação que comeu a comida de um tempo de futebol inteiro. Como diabos ele comeu a comida de 7.000 créditos? Henry pagou a conta com o coração sangrando enquanto xingava Evan por ser um Snorlax. Tudo bem, vamos lá, Henry disse a Evan e outros depois de pagar a conta e sair do Hotel Four Seasons. Ao sair, Henry olhou para Evan como se ele fosse seu inimigo de longa data. Evan já viu isso, mas o ignorou porque já estava ciente de como seu jantar foi caro na noite passada. Todos chegaram perto do portão da cidade, onde o motorista de Henry os esperava. Assim como anteriormente, Evan e os outros caçadores sentaram-se na parte de trás da van e todos deixaram a cidade de Oklahoma. Ei, você fez algo errado. Sentiu que Henry estava olhando para você de forma estranha. Jim disse a Evan depois que eles saíram da cidade. A boca de Evan se contraiu quando ele ouviu isso porque ele sabia porque Henry estava olhando para ele assim, mas por razões óbvias, ele não pode contar a eles sobre isso. Não sei, talvez ele não esteja se sentindo bem, Evan disse enquanto fazia uma cara de ignorante como se não informações de nada. Quando Jim aceitou isso, ele encolheu os ombros porque apenas perguntou por curiosidade. Depois de 6 horas a van parou repentinamente de se mover e o motorista ativou a barreira da van. Existem alguns monstros no caminho que não podemos avançar antes de vocês limpá-los. Evan e os outros caçadores ouviram a voz de Henry depois que a barreira da van foi ativada. Evan e outros saíram da van e viram 7 monstros parecidos com tigres bloqueando seu caminho. 3 tigres tinham 3 metros de altura, enquanto 4 tigres tinham 2 metros de altura, com sua pele amarela clara e listras pretas por todo o corpo, lembrando o tigre de Bengala. 3 tigres da floresta posto D e 4 tigres da floresta posto I, George disse depois de ver os monstros. Vamos verificar o poder deste novo bebê, Evan pensou depois de sacar sua espada de aço inferior. Pressa, antes mesmo que George e outros pudessem reagir, Evan usou uma habilidade de pressa e atacou sozinho os tigres. Ei, espere por nós, Jim contém e também correu em direção aos tigres com James e George. A habilidade de Evan depois de usar a pressão era muito rápida para um monstro Rank D, então mesmo antes de qualquer tigre poder reagir, Evan veio antes de um tigre Rank e cortou horizontalmente sem usar mana. Swish! Como uma faca quente passando pela manteiga, a cabeça do tigre Rank foi cortada de forma limpa. Os 50.000 créditos que gastei nesta espada valeram a pena, Evan pensou quando viu como mesmo sem usar sua mana a espada cortou facilmente a cabeça do tigre. Roar RR. Os 6 tigres restantes rugiram quando viram como Evan matou um dos tigres. Swish. De repente, uma aura verde apareceu ao redor de todos os tigres Rank D e eles avançaram em direção a ele com uma agilidade muito maior do que um monstro Rank D. Quando Evan viu a aura verde de que se lembrava, George disse-lhe no início da jornada que o tigre da floresta é um dos monstros famoso por sua agilidade. Eles são rápidos para um caçador Rank D, mas para mim, Evan pensou e sem muito esforço saltou para trás e evitou o ataque de 3 tigres Rank D. Com seu núcleo monarca de nível D e núcleo principal de nível I, sua agilidade já era muito maior do que a de um caçador de nível D, e com a ajuda da habilidade de aceleração, sua agilidade está em uma liga completamente diferente quando comparada aos monstros de nível D. Mesmo antes que os tigres Rank D pudessem reagir, George veio por trás e golpeou as costas de um dos tigres. James e Jim foram cuidar dos 3 tigres florestais de Rank restantes. Rugido. O tigre da floresta rugiu de dor quando um ferimento profundo apareceu em suas costas por causa do ataque de George. Todos os 3 tigres Rank D olharam para George quando ele os atacou de repente, mas foi um erro fatal porque Evan, que estava na frente deles, não perdeu a chance. Em um piscar de olhos, ele apareceu diante de um tigre da floresta usando sua habilidade de aceleração e cortou a cabeça do tigre. Surpreendentemente, o tigre da floresta reagiu rapidamente e rapidamente pulou para trás.
Por causa de sua reação rápida, Evan não foi capaz de matá-lo com um único movimento, mas um grande ferimento ainda apareceu em seu ombro esquerdo. Rugido. O tigre rugiu de dor e Evan estava prestes a acabar com ele enquanto ainda tentava se recuperar do ataque quando um dos tigres Renkide abriu a boca e disparou uma lâmina verde escura em direção a Evan. Merda, Evan amaldiçoou quando viu que não tinha tempo suficiente para se esquivar da lâmina. Ele rapidamente usou sua espada de aço inferior e cortou a lâmina que se aproximava enquanto imbuía sua mana na espada. O fluxo de mana era muito mais suave do que sua espada anterior e quando a espada de aço inferior que estava coberta por uma camada azul clara de mana e uma leve camada de escuridão colidiu contra a lâmina verde escura, destruiu a lâmina verde escura sem algum problema. Depois de destruir a lâmina verde, Evan se aproximou do tigre da floresta que atirou a lâmina verde nele antes e com um movimento rápido o decapitou antes mesmo que ele pudesse reagir. Depois de matar o tigre, Evan não parou e, com pressa, avançou rapidamente em direção ao outro tigre Renkide e em apenas 10 segundos ele o matou. George também não demorou muito e depois de 1 minuto ele também matou o último tigre Renkide. Logo Jin e James também finalizaram os 3 tigres Renki sem nenhum problema. Vamos procurar núcleos e partir imediatamente, George disse quando ver que outros monstros logo viriam ouvir depois de cheirar o sangue. Mas de repente uma flecha veio do nada e perfurou o ombro de George, e mesmo antes que Evan e os outros pudessem reagir, mais 3 flechas trazidas em direção a eles na velocidade da luz. Fim do capítulo. Capítulo 32 Ataque de Bandidos, Parte 2. Swish. Evan pegou o som de uma flecha se aproximando e com puro reflexo cortou com sua espada na frente dele. A espada de Evan colidiu contra uma flecha e foi cortada em 2 instantaneamente. Evan olhou rapidamente para Jin e James e viu que os dois estavam bem. Jin estava coberto com uma armadura de terra, então a flecha não foi capaz de atravessá-la e James também cortou a flecha usando sua lança antes que ela pudesse alcançá-lo. O que diabos está acontecendo? Evan perguntou enquanto olhava ao redor. Assim como Evan disse, de repente uma barreira amarela clara apareceu ao redor deles. Droga! É uma armadilha, deve ser obra de bandidos, George disse enquanto tirava a flecha de seu ombro. David, eu não te disse que o tiro com arco desse bastardo é um lixo completo, olha, ele nem foi capaz de matar aqueles caçadores de lixo que não sabiam sobre nós. De repente Evan e outros ouviram uma voz rouca e olharam para trás. Evan viu 3 homens sorrindo como vilões de terceira categoria vindo em direção a eles. O homem que acabou de falar tinha 2 metros de altura e a cabeça era completamente careca. O homem segurava um cristal amarelo claro que parecia estranhamente semelhante à cor da barreira em que estavam presos. Cujo arco e flecha é um lixo, seu careca, todos eles são caçadores Renkide e eu até consegui ferir um deles, rebateu um homem baixo que segurava um arco quando pegou o que o careca disse. Ei, David, não acho que precisamos desse cuidado que apenas ativa a barreira da armadilha sempre que roubamos alguém. Podemos fazer isso sozinhos, por que não o expulsamos do nosso grupo? Oliver, o arqueiro baixo, disse. Pare de brigar e volte ao trabalho, David, o líder, disse em um tom frio e Oliver e Drew calaram a boca. Evan olhou para os bandidos com olhos frios porque se ele não tivesse reagido um tempo antes a flecha teria perfurado sua cabeça e ele tem certeza de que mesmo com sua força atual teria sido muito difícil para ele sobreviver àquele tipo de ferimento. Oliver e Drew eram de classificação D, enquanto David era de classificação D+. Evan chegou perto da barreira e tocou ai. Evan rapidamente puxou a mão da barreira quando sofreu um choque elétrico logo após tocar a barreira. Não vai funcionar. Não podemos sair antes que a energia da armadilha se esgote, ou eles a removerão usando o controle. Evan ouviu a voz de Jin que olhou para os bandidos com expressões sombrias. Rápido, volte e siga em direção à cidade de Oclima. Quando Henry viu como Evan e outros foram presos em uma barreira por bandidos, ele decidiu abandonar a luz sem hesitação porque sabia que não havia nada que pudesse fazer para salvá-los e morreria sem sentido se ele não fugiu.
Assim que o motorista começou a fugir, Drew, o careca, pegou um estranho dispositivo preto e apontou para a van. Após apontar o aparelho para a van, ele clicou no único botão vermelho disponível no aparelho, e de repente a barreira que cercava a van desapareceu e seu motor também desligou. Eles acham que somos estúpidos, Drew disse enquanto olhava para a van com expressões zombeteiras. O que aconteceu? Henry perguntou em pânico quando o motor da van desligou repentinamente e a barreira desapareceu. O motor não está funcionando, disse o motorista em pânico. Oliver, traga-os aqui, David disse ao arqueiro depois que Drew fechou a barreira da van. Seu desgraçado, remova essa barreira e lute comigo de frente, George gritou para os bandidos enquanto segurava seu ombro que parou de sangrar depois de beber uma poção de cura. Você é estúpido, nós prendemos você lá dentro porque queríamos roubar sem problemas, você acha que vamos remover a barreira só porque você pediu, Oliver, o arqueiro baixo, disse com um sorriso de escárnio e foi em direção à van. Não se preocupe, iremos remover a barreira logo, afinal, ela usa muita energia para mantê-la, Drew disse com um sorriso sinistro. Quando Evan e outros viram seu sorriso, um sentimento sinistro floresceu em seus corações. Mas não acho que vocês conseguirão nos ver remover essa barreira, Drew disse enquanto pegava uma pequena garrafa cheia de um líquido verde escuro. Veneno de Piton do pântano, James disse com um olhar sombrio ao ver o líquido verde escuro. Ah, você sabe disso, Drew disse surpreso quando James reconheceu o veneno, então você também deveria saber o que vou fazer. Que tipo de veneno é esse? Jim perguntou a James já que ele não sabe disso. O veneno da Piton do pântano se transformará em gás assim que entrar em contato com o ar. Se ele jogar aquela garrafa dentro desta barreira, o ar ao nosso redor se tornará venenoso e morreremos, James disse com a voz cheia de desespero porque não há maneira eles sobreviverão se o ar ao seu redor se tornar venenoso. Eles terão que remover a barreira se quiserem jogar aquela garrafa dentro, não podemos sair naquele momento. George perguntou ao ouvir isso. Eu não acho que eles precisem remover essa barreira, se meu palpite estiver correto, qualquer um pode entrar na barreira vindo de fora, mas você não pode sair depois de entrar na barreira, desta vez Jim respondeu com uma voz desamparada. Por favor, deixe-nos ir, não temos nada que você possa verificar em nossa van, Henry disse enquanto implorava quando Oliver o trouxe. Já sabemos que sua van está vazia, mas não acho que sua conta bancária também esteja vazia. Basta transferir 2 milhões de créditos para esta conta bancária e você pode ir, David disse enquanto mostrava o número de uma conta bancária. O rosto de Henry ficou branco quando ouviu isso e disse, sou apenas um comerciante normal, como posso ter 2 milhões de créditos em minha conta bancária? Você acha que somos todos só de olhar para sua van? Posso dizer que você não é um comerciante comum, David disse com uma voz fria depois de ouvir Henry. Quando Henry ouviu a voz fria de David, um arrepio percorreu sua espinha e ele olhou para Evan e os outros caçadores que ainda estavam presos na barreira. Drew, mate-os, David disse quando viu que Henry estava procurando por Evan e os outros caçadores. Quando Drew ouviu isso, ele olhou sinistramente e olhou para Evan e outros. Espere, vou transferir o dinheiro, não os mate, Henry específico ao ouvir o que David disse, porque se Evan e o outro caçador morressem, ele não conseguiria chegar com segurança à cidade de Astrate. Faça rápido, minha paciência é limitada, David disse com uma voz indiferente e mostrou o número da conta bancária para Henry. HRGHH, de repente David ouviu o grito de Drew e rapidamente olhou para trás. Quando David olhou para trás, viu que um dos caçadores que estava preso dentro da barreira olhou para ele com frieza enquanto sua espada era cravada no coração de Drew. Fim do capítulo. Capítulo 33 Matar. Evan não estava preocupado em ficar preso na barreira porque se ele quiser, ele pode sair da barreira quando quiser com sua habilidade de andar nas sombras. Shadow Walk, seu corpo se transformará em uma sombra e você poderá passar por qualquer barreira e restrição sem ser atrapalhado. Mas Evan estava hesitando um pouco por causa de James, que também é aluno da Academia de Caçadores.
Até agora, Evan só mostrou armazenamento de sombra e habilidade de fertilidade para outros caçadores. Ele não mostrou a ele sua habilidade de caminhar nas sombras e balas nas sombras porque seria muito suspeito para ele ter tantas habilidades. Se apenas George e Jim não soubessem sobre ele, ele ainda poderia usar qualquer habilidade sem muitos problemas. Mas James já sabe que Evan é o caçador mais fraco da academia. Já é bastante estranho que ele possa matar monstros de Rank D sem nenhum problema sendo apenas Rank I, agora se ele mostrar outras habilidades será bastante problemático. Evan não quer revelar a ninguém a existência de seu núcleo monarca ou ele pode ter alguns problemas por causa disso. Não mate eles, vou transferir o dinheiro. Evan ouviu o grito de Henry e viu que ele estava prestes a transferir o dinheiro para os bandidos. Esse cara é um idiota, já está claro que eles vão nos matar mesmo depois que ele transferiu o dinheiro para eles, Evan pensou enquanto balançava a cabeça porque não há como esses bandidos os deixarem vivos. Acho que não tenho escolha. Evan finalmente se decidiu e decidiu usar sua habilidade de andar nas sombras. Aquele cara é mudo e não fala com outros alunos, então acho que vai ficar tudo bem. Evan usou a habilidade de andar nas sombras e de repente se transformou em uma sombra. Ele foi em direção à barreira e passou facilmente por ela sem nenhum problema. Assim que Evan passou pela barreira ele sentiu sua mana diminuir em uma quantidade específica, então será necessária uma grande quantidade de mana se eu quiser passar por uma barreira, Evan pensou quando perdeu uma grande quantidade de mana depois de passar pela barreira. Que raio foi aquilo? George perguntou enquanto olhava para o lugar onde Evan estava há pouco. Onde ele está? Jim falou enquanto olhava ao redor deles. De repente eles ouviram um grito doloroso de Drew e viram de alguma forma Evan aparecer atrás dele e esfaquear sua espada em seu coração. Como? Drew disse com um tom trêmulo enquanto sangue escorria de sua boca. Pergunte a Lucifer quando você o conheceu, Evan disse friamente e removeu sua espada. Ele não sentiu nada depois de matar um humano porque eles foram os primeiros a tentar matá-lo, então não há como ele deixá-los viver depois que ponderou matá-lo. Eu não sou uma pessoa ingênua que hesitará em matar alguém só porque é humano, matarei qualquer um que tentar me machucar, Evan pensou quando viu Drew cair no chão e sua vida acabou. Depois de matar Drew, Evan olhou friamente para David, que estava olhando para o cadáver frio de Drew sem qualquer emoção no rosto. Seu bastardo, Oliver, o arqueiro baixo, gritou e atirou uma flecha em direção a Evan. Evan usou a habilidade de pressa e se esquivou facilmente da flecha. Depois de desviar da flecha, Evan primeiro atacou Oliver. Mesmo antes que o arqueiro pudesse reagir, Evan veio até ele e o agarrou pela camisa como se ele estivesse jogando algum tipo de lixo. Evan usou sua força anormal e jogou Oliver em direção à barreira onde George e outros estavam presos. Assim como Jim disse anteriormente, Oliver não foi parado pela barreira e caiu diante de Jim e outros. Depois de jogar Oliver dentro da barreira, Evan o ignorou e mais uma vez olhou para David que ainda estava parado no mesmo lugar. Você é muito forte, David disse depois que Evan jogou Oliver dentro da barreira. Evan ergueu uma sobrancelha ao ver como David ainda estava calmo, apesar de Drew e Oliver já terem saído. Você não parece incomodado com a morte de seus subordinados, Evan disse depois de ver a reação de David. Eles são apenas ferramentas descartáveis para mim, David disse sem mudar sua expressão, já que eles estão mortos vou apenas encontrar um novo. No final das contas, um bandido é apenas um bandido, Evan disse sem muita surpresa porque nunca esperava ver qualquer lealdade entre eles. Mas você está errado sobre uma coisa, Evan estalou o pescoço e disse. David ergueu uma sobrancelha e perguntou, o que é isso? Você não será capaz de encontrar nenhuma ferramenta nova porque vai morrer aqui, Evan disse e avançou em direção a David usando a habilidade de pressa. Mesmo que David fosse um caçador de nível D+, a agilidade de Evan era muito rápida depois de usar a habilidade de aceleração para que ele pudesse reagir a tempo.
Evan apertou sua mão e deu um soco no rosto de David, mas assim que o soco de Evan acertou o rosto de David, seus olhos tremeram porque Evan sentiu que, em vez de acertar o rosto de David, ele apenas deu um soco em uma parede de ferro inabalável. Evan olhou para o rosto de David e viu a pele de David assumir a cor brilhante do metal antes de seu soco atingir seu rosto. Mesmo antes de Evan poder entender o que estava acontecendo, ele sentiu um perigo como nunca antes e sem hesitação, ele usou o andar nas sombras. Assim que Evan se transformou em uma sombra, o punho de David, que estava coberto de metal prateado, não o acertou. Evan moveu-se para trás em sua forma de sombra e depois de chegar a 10 metros de distância de David, ele parou de usar a habilidade de andar nas sombras. Quando Evan mais uma vez olhou para David, ele viu que de alguma forma a pele de David se transformou em um metal prateado e ele parecia um golem metálico em vez de um humano. Lâminas pontiagudas saíam de seus braços e pareciam bastante afiadas. Você acha que eu me tornarei o líder deste grupo sem fazer nada? O que você disse agora há pouco, você vai me matar, deixe-me ver como você vai me matar. Não consigo nem deixar uma cicatriz na pele, David disse para Evan enquanto ria. Quando Evan viu como David se transformou em um golem metálico, sua expressão não mudou e ele olhou para sua espada de aço inferior com um sorriso malicioso. Espada de aço Nether, classificação D, uma espada feita de aço inferior é muito afiada e pode cortar até mesmo o metal mais duro. Por causa do aço inferior, o fluxo de mana foi melhorado em 20%. Vamos ver se essa espada consegue cortar a pele dele, Evan pensou e sem dizer nada mais uma vez disparou em direção a David. De acordo com os detalhes de sua espada, ela pode cortar até o metal mais duro sem usar mão. Então, o que aconteceria se Evan usasse sua mana ainda mais poderosa por causa da estranha energia negra que estava misturada nela? Evan veio antes de David, que ainda ficou surpreso por causa da alta agilidade de Evan e o atacou enquanto imbuía sua mana na espada. Tolo, pare de lutar, você não pode me machucar, David referiu-se e usou o braço para bloquear o golpe da espada. Uma camada azul clara de mana misturada com uma camada preta brilhou ao redor da espada de aço inferior e quando ela colidiu contra o braço metálico de David, uma mão voou para o céu e sangue vermelho jorrou. Fim do capítulo. Capítulo 34 Saque. David falou de dor e caiu no chão enquanto segurava a mão decepada. Por causa da dor, ele sentiu que David começou a rolar no chão. A mão decepada de David caiu a 2 metros de distância de Evan. Quando ele viu a mão decepada do olho de David e Ethan tremer por um segundo, mas eles voltaram ao normal muito rapidamente, como se nunca tivessem tremido. Bastardo, vou matar você, David peculiar com os olhos vermelhos enquanto tentava estancar o sangue que saiu de sua mão decepada. Evan não disse nada e caminhou lentamente em direção a David, que olhou para ele com olhos vermelhos sangue. Eu não te disse, você vai morrer hoje, Evan disse em um tom sem emoção. Morra seu bastardo, David abreviadamente e de repente os espinhos que saíram de seu braço voaram em direção a Evan como balas. Andar nas sombras, Evan murmurou e evitou os espinhos usando a habilidade de andar nas sombras. Evan apareceu atrás de David usando a habilidade de andar nas sombras e com um movimento rápido o decapitou antes mesmo que ele pudesse reagir. Baque! Uma rolada cabeçada no chão e tudo acabou. Evan olhou para o cadáver sem cabeça de David e tirou o anel de armazenamento que ele estava usando. Depois de pegar o anel de armazenamento de David, Evan caminhou em direção ao corpo de Drew e pegou o cristal da barreira. Depois de pegar o cristal de barreira, ele o escolheu na direção a Henry enquanto dizia, desative a barreira. Depois de dizer isso, Evan entrou silenciosamente na van. Não importa o que aconteceu, foi a primeira vez que Evan matou um humano, então embora ele não tenha se sentido culpado porque eles foram os primeiros a tentar matá-lo, ele ainda se sentiu estranho por ter matado apenas 2 humanos. Bem, isso aconteceria algum dia depois que eu fosse transmigrado para este mundo, Evan murmurou para si mesmo e parou de pensar em tudo o que aconteceu.
Depois de 10 minutos, George e outros também voltaram para a van depois que Henry os libertou da barreira. George e outros já mataram Oliver quando Evan o jogou dentro da barreira. Quando George e os outros caçadores viram Evan que estava recostado com os olhos fechados, eles não disseram nada e sentaram-se em silêncio. Logo o motorista ligou para a van novamente. O efeito do dispositivo preto que Drew foi cancelado quando ele foi morto por Evan, pois requer mana para interromper as funções da van. O tempo continua passando e logo a noite chegou. O parou uma van em uma boa área de motorista para passar a noite e descansar um pouco depois do ocorrido anteriormente. Durante todo esse tempo, ninguém falou sobre nada. Evan estava ocupado com seus próprios pensamentos, enquanto George e os outros caçadores também ficaram bastante chocados por causa do evento anterior. Eles sabiam que se não fosse por Evan, todos ficariam morridos ali sem poder fazer nada. Vamos passar a noite aqui, Evan abriu os olhos ao ouvir Henry. Ele saiu da van com George e outros e esticou um pouco o corpo rígido. Vou dar uma olhada ao redor com James, George disse e foi olhar ao redor em busca de algum monstro. Henry e seu motorista também começaram a trabalhar e começaram a preparar o jantar depois de prepararem seu exclusivo churrasco ao ar livre. George e James voltaram depois de 20 minutos e continuaram monitorando os arredores antes que o jantar estivesse preparado. O jantar está pronto, Henry gritou e chamou Evan e outros para jantar. Vocês podem comer, vou continuar vigiando, Evan disse aos outros caçadores, já que não estava com vontade de comer nada. George e os outros caçadores se entreolharam e depois de encolher os ombros foram jantar. Quando George e os outros partiram, Evan tirou o anel de armazenamento que ganhou de David e usou uma gota de seu sangue para ligar o anel de armazenamento a si mesmo. Depois de vincular o anel a si mesmo, Evan olhou para dentro para ver o que conseguiu depois de matar aqueles bandidos. Quando Evan viu as coisas dentro do ringue, um sorriso apareceu em seu rosto, pelo menos eles não eram totalmente inúteis, Evan pensou depois de ver 10 núcleos de Rank D e 16 núcleos de Rank E. Havia algumas outras coisas também, como poções de cura, poções de mana e algumas outras coisas menores. Eu deveria ser capaz de levar meu núcleo principal para a classificação e mais com todos esses núcleos, Evan pensou feliz depois de ver os núcleos. Uma das coisas que ele esperava antes de completar a missão era reunir núcleos suficientes para avançar na classificação e mais com seu núcleo principal e, por causa dos bandidos, seu objetivo foi concluído sem nenhum problema. Eu me pergunto o que acontecerá quando meu núcleo monarca alcançar a classificação C, Evan pensou porque sempre que uma pessoa atingir a classificação C, ela receberá uma classe profissional. Evan não tinha certeza do que aconteceria quando seu núcleo monarca alcançasse a classificação C, porque outras pessoas só têm um núcleo principal e conseguem uma classe de trabalho após atingir a classificação C. Terei uma classe de trabalho quando meu núcleo monarca atingir a classificação C, Evan se perguntou enquanto pensava em seu núcleo monarca, mas se eu conseguisse uma classe de trabalho quando meu núcleo monarca atingir a classificação C, então o que acontecerá quando meu núcleo principal atingir classificação C? Evan tinha muitas perguntas sobre seu núcleo monarca, como a energia negra que está misturada em sua mana e sua classe e muito mais, mas ele sabia que eventualmente obteria suas respostas quando chegasse a hora. Vamos parar de pensar nessas coisas e focar nas coisas que são importantes por enquanto, Evan murmurou e seu humor, que estava um pouco desanimado depois de matar aqueles bandidos, finalmente melhorou depois de ver núcleos suficientes para seu avanço. A próxima coisa é o exame prático da Academia de Caçadores, Evan pensou e olhou para a meia-lua no céu. Fim do capítulo. Capítulo 35 Voltando à Academia. Finalmente acabou, Jim disse enquanto olhava pela janela da van. Da janela da van, Evan e outros caçadores podem ver o contorno da cidade de Astrat. Foi uma das missões de transporte mais difíceis da minha vida, disse George ao relembrar o ataque do ogro negro e dos bandidos. Bem, não importa agora que estamos de volta em segurança, Jim disse e olhou para Evan que estava olhando pela janela.
Após o ataque dos bandidos, nada de importante aconteceu durante a jornada e todos chegaram em segurança à cidade de Astrate. Eles encontraram alguns monstros no caminho de volta, mas a maioria deles eram de Henk e F e Evan e os outros caçadores os cuidaram facilmente. Evan não obteve nenhum núcleo de alto escalonamento, mas não ficou desapontado porque já tinha núcleo suficiente para levar seu primo ao Henk e mais. Depois de 3 minutos, a van finalmente entrou no portão da cidade de Astrate e Evan mais uma vez viu a cidade familiar. Após entrar na cidade, o motorista estacionou a van onde estava estacionada a maior parte dos veículos de transporte. Quando o motorista estacionou a van, Evan saiu da van com os outros caçadores, Henry também saiu da van e caminhou em direção a eles. Obrigado pelo seu trabalho duro, se não fosse por vocês eu nunca teria voltado aqui em segurança, Henry disse a Evan e aos outros caçadores depois de se aproximar deles. Evan e os outros caçadores apenas acenaram com a cabeça agora que voltaram para a cidade, todos só queriam terminar tudo rapidamente e tirar uma boa soneca. Henry também pode ver que todos eles estavam bastante cansados depois de lutar constantemente contra o monstro, então ele não os conteve e lhes entrega uma carta. Foi a prova de que todos completaram a missão com sucesso. Evan e outros pegaram a carta e a guardaram em seu anel de armazenamento. Evan e James podem mostrar esta carta no salão de missão para receber seus pontos de missão, enquanto George e Jim podem mostrar esta carta ao escritório da associação para receber seu pagamento. Depois de entregar a carta, Henry estava prestes a ir embora quando Evan disse, "Você não está esquecendo de nada." Quando Henry ouviu isso, seu corpo enrijeceu por um momento, então ele tossiu e deu a Evan um cristal amarelo claro e um dispositivo preto enquanto dizia, "Eu esqueço completamente disso." Evan pegou a barreira de cristal e o dispositivo preto sem qualquer mudança em sua expressão. Embora ele não saiba como usar isso e tenha deixado nas mãos de Henry depois de matar bandidos porque seu humor estava ruim naquele momento, não há como ele deixá-lo ficar com esses preciosos artefatos. Esses dois vão me render uma boa quantia de dinheiro, Evan pensou e guardou as duas coisas em seu anel de armazenamento. Foi um prazer trabalhar com vocês, Evan disse a George e aos outros caçadores depois de guardar o cristal de barreira e o dispositivo preto. Evan estava feliz porque seus companheiros de equipe não eram idiotas que tentam matar o membro mais fraco durante a missão. Durante os 2 anos que Evan passou neste mundo, ele ouviu muitas vezes como alguns caçadores mataram seu membro mais fraco durante a missão para roubar sua parte e outras coisas, então ele ficou feliz por não ter conhecido esse tipo de cara. Tivemos sorte de você estar fazendo esta missão conosco, obrigado por sua ajuda durante todo esse tempo, George disse com uma voz agradecida. Jim e James também acenaram com a cabeça após ouvir George porque se não fosse por Evan esta missão poderia ter se tornado sua última missão. Não se preocupe com isso, vamos nos encontrar novamente no futuro, Evan disse com um sorriso ao ouvir George e começou a se afastar deles. Devo ir diretamente para a academia? Evan pensou enquanto caminhava, vamos para um hotel e alugar um quarto lá, voltarei para a academia depois de descansar adequadamente e jantar. Evan pegou um táxi e pediu ao motorista que o levasse ao Crow Hotel, que ficava bem perto da academia e ele ouviu que a comida daquele lugar também é muito boa. O motorista acenou com a cabeça e começou a dirigir em direção ao Crow Hotel. Evan fechou os olhos e finalmente relaxou os músculos tensos. Foi a primeira vez que ele fez uma missão, então ele estava bastante cansado depois de não dormir direito nos últimos dias. Evan estava tão relaxado que adormeceu sentado no táxi. Acorde jovem, chegamos no Crow Hotel. Evan acordou após ouvir o grito do velho motorista. Evan olhou para fora e viu o Hotel Crow do lado de fora. Desculpe, adormeci, Evan disse ao motorista e saiu do táxi, pagou a conta do táxi e olhou para o grande edifício do Crow Hotel. Apenas alguns dias atrás eu nem consigo pensar em vir aqui, Evan pensou e entrou no hotel. Evan foi até a recepção e pediu um quarto. Serão 2.000 créditos, a boca de Evan se contraiu quando ouviu o preço do hotel, mas ele ainda pagou.
A recepcionista deu a Evan a chave de seu quarto e disse-lhe para ir para o terceiro andar, onde fica seu quarto. Evan entrou em seu quarto, que era bastante luxuoso, e primeiro decidiu tomar banho antes de fazer qualquer coisa. Depois de tomar banho, Evan pulou na cama e deitou-se como um tronco. Esse colchão é bem macio, não consigo nem comparar o colchão da minha academia com ele, Evan disse enquanto rolava no colchão. Devo roubar este colchão usando minha habilidade de armazenamento de sombras. Evan pensou com um sorriso malicioso, sua mentalidade está completamente distorcida depois de viver como um mendigo por 2 anos. Mesmo que ele consiga centenas de milhares de créditos depois de vender as coisas que conseguiu depois de matar bandidos, ele ainda não consegue mudar sua mentalidade em apenas alguns dias. Antes mesmo de decidir o que fazer, o cansaço da missão aparece e ele adormece sem nem perceber. Quando Evan acordou novamente, já eram 19 horas. Evan chegou ao hotel por volta das 10 da manhã e dormiu cerca de 9 horas. É a primeira vez que durmo tanto tempo depois de vir a este mundo, Evan disse enquanto engomava seu corpo depois de se levantar. Evan lavou o rosto e pediu algo para comer. Sua comida chegou em 10 minutos e Evan começou a comer enquanto xingava o dono do hotel por causa do preço da comida. Vou avançar meu núcleo principal para a classificação e mais depois de voltar para a academia, Evan disse enquanto dava uma mordida na estaca de carne. Depois de comer a comida, Evan saiu para seu quarto e saiu do hotel para ir para a academia. A academia ficou bem perto do Crow Hotel, então ele chegou lá depois de 10 minutos de caminhada. Quando Evan entrou no portão da academia, alguém esbarrou nele. Quando Evan olhou para uma pessoa que esbarrou nele, viu um cara alto que parecia um orc olhando para ele com um sorriso. De novo é idiota, Evan suspirou quando viu Mike e sua gangue. Fim do capítulo. Capítulo 36 Desafio. Você não consegue andar enquanto assiste à sua frente. Evan disse em um tom irritado porque estava de bom humor só de pensar em avanço seu núcleo principal para o ranking mais, mas ele esbarrou nesses idiotas que certamente tentarão arranjar uma briga com ele. A pessoa que esbarrou em Evan foi Lucas, que olhou para Evan com um sorriso frio. Você disse alguma coisa? Lucas comentou enquanto olhava para Evan, já que sua altura era de cerca de 210 centímetros. Evan suspirou ao ver isso, posso muito bem resolver tudo com eles para não ter que perder meu tempo com eles no futuro. Ei, eu disse uma coisa complicada, você disse algo para mim. Lucas disse mais uma vez enquanto agarrava a gola de Evan. Mike observava tudo com um sorriso frio. Esse infeliz foi salvo por Valerie da última vez, mas vamos ver quem vai salvá-lo dessa vez. Como estavam no portão da academia, não havia muitos alunos. Apenas alguns alunos assistiam a tudo e não tinham a intenção de intervir nessa bagunça. Eu avisei vocês da última vez, não mexam comigo de novo, Evan disse enquanto olhava para Mike, já que ele é o líder da gangue deles. Atualmente dos 4 membros da gangue de Mike apenas Lucas e ele estavam presentes, os outros 2 cujo nome Evan não se preocupou em lembrar não estavam lá. Mike apenas mostrou um sorriso frio para Evan e um sinal de inveja para Lucas. Quando Lucas viu o sinal que Mike lhe invejou, ele brindou friamente. Evan também viu como Mike invejoso um símbolo de seu olho para o enredo de Clint típico de um filme antigo de Lucas, onde o vilão de terceira categoria usa seu olho para dar ordem ao seu subordinado. Evan pensou depois de vender o sinal que Mike deu. Vamos terminar isso para que eu possa avançar meu núcleo para o ranking mais. Evan pensou e antes mesmo que Lucas pudesse fazer qualquer coisa, ele usou a mão esquerda para libertar o colarinho da mão de Lucas, e enquanto usava mais da metade de sua deu força um tapa em Lucas usando a mão direita. Como Lucas não esperava que Evan o atacasse de repente ele não conseguiu fazer nada, com sua força Evan se libertou facilmente de Lucas. E com sua alta velocidade por causa de sua agilidade antes mesmo de Lucas poder reagir, a mão direita de Evan chegou antes de sua bochecha. Tapa. Baque. Um som alto soou e a cabeça de Lucas foi esmagada contra o chão frio da academia.
A força por trás da tapa de Evan foi tanta que a cabeça de Lucas foi esmagada contra o chão por causa do impacto da tapa. A mandíbula de Lucas estava deslocada, alguns de seus dentes estavam quebrados e sua boca sangrava, até sua cabeça estava sangrando por causa da força com que sua cabeça bateu contra o chão frio. Os olhos de Lucas rolaram dentro de sua cabeça por causa do ataque repentino e ele desmaiou. Mike e os outros alunos ficaram chocados ao ver o estado de Lucas logo após levar um tapa de Evan. Todos olharam para Evan com os olhos bem abertos e o viram olhando para Mike com um rosto inexpressivo. Quando Mike viu os olhos negros de Evan, seu coração estremeceu por um momento. Vamos fazer um treino na próxima sexta, se eu ganhar pare de me incomodar com suas bobagens de novo, Evan disse a Mike sem qualquer expressão no rosto e começou a entrar na academia deixando para trás Mike estupefato e alguns alunos chocados que tiveram a sorte de veja tudo. Evan não esperou para ouvir a resposta de Mike porque tinha 90% de certeza de que Mike aceitaria seu desafio. Se Mike recusar o desafio, ele não será capaz de controlar Lucas e os outros membros de sua gangue. Mike observou as costas de Evan enquanto suas costas estavam encharcadas de suor frio, ele olhou para o estado de Lucas e não pôde deixar de engolir a saliva. Como diabos ele pode nocautear um caçador Rank D apenas com um tapa? Alguns alunos que viram tudo ficaram chocados porque nunca esperaram que algo assim acontecesse. Evan é conhecido por ser o caçador mais fraco da academia, então não foi surpresa que a maioria dos alunos que viram Evan nocauteando Lucas com apenas um tapa ficaram chocados. Não me importa como ele fez isso, mas você acha que Mike aceitará o desafio? Alguns alunos se perguntaram enquanto olhavam para Mike que tentava acordar Lucas. Evan não se importou muito com o desafio que acabou de fazer, pois fez tudo isso para que Mike e sua turma não o incomodassem novamente no futuro. Evan primeiro foi ao salão missionário para receber seus pontos de missão. Evan foi até a recepção do salão missionário e viu uma recepcionista diferente lá. Como posso ajudá-lo? A recepcionista perguntou a Evan quando ele era ele. Estou aqui para entregar minha missão, Evan disse enquanto entregava a carta que Henry lhe entregou à recepcionista. A recepcionista verificou a carta e escaneou-a no computador e depois de um minuto, quando não encontrou nada de errado, ele acenou com a cabeça e disse, dê-me seu cartão de caçador da academia, vou transferir 20 pontos de missão nele. Evan entregou seu cartão de caçador e depois de um minuto a recepcionista devolveu-lhe o cartão. Você quer aceitar outra missão? A recepcionista perguntou após transferir os pontos de missão para Evan. Agora não, Evan recusou educadamente e saiu do salão missionário e foi em direção ao seu quarto. Amanhã é a aula de manejo de espada do professor Robert, embora eu não precise aprender manejo de espada agora porque tenho poder suficiente para me proteger mesmo sem uma espada, devo pelo menos informá-lo que não irei mais à aula dele, Evan murmurou para si mesmo depois de se sentar em sua cama. Os alunos da academia só podem faltar às aulas se estiverem em missão ou fazendo uma invasão de masmorra, se não fizerem missão ou fazendo algo importante, não podem faltar às aulas na academia. Evan pôde faltar às aulas esta semana porque estava em missão e é a primeira vez desde que entrou na academia que ele faltou às aulas. Anteriormente, Evan não podia aceitar a missão do salão por causa de sua baixa força, então ele nunca faltou a uma aula antes. Vamos avançar para o rank mais, Evan disse e sentou-se com as pernas cruzadas enquanto tirava os núcleos que conseguiram depois de matar bandidos. Fim do capítulo. Capítulo 37 Avançando para a classificação e mais. Evan tirou um núcleo e usou um pouco de mana para refiná-lo. Quando Evan usou sua mana para refinar o núcleo, sua energia correu em direção ao seu núcleo principal e foi absorvida por ele. Evan continuou a refinar um núcleo após o outro, já que estava refinando núcleos usando sua mana, ele não era capaz de absorver 100% do poder do núcleo. Com cada núcleo que Evan absorveu, ele se sentiu um pouco mais forte e seu núcleo principal lentamente começou a se mover em direção ao rank mais. Havia cerca de 20 núcleos rank D que Evan obteve do anel de armazenamento de David.
Quando Evan absorveu o 16º núcleo, de repente seu núcleo principal começou a girar e a mana do ambiente começou a correr em sua direção. Seu núcleo principal absorveu avidamente a mana circulante e Evan sentiu seu poder aumentando lentamente. Evan também notou que seu núcleo principal absorvia menos mana do que seu núcleo monarca enquanto avançava. Evan ainda se lembrava de quando seu núcleo monarca avançou, um vórtice de mana foi formado perto dele por causa da quantidade de mana que seu núcleo monarca absorveu enquanto avançava. Depois de 1 minuto, seu núcleo principal parou de girar e a mana do entorno também parou de correr em sua direção. De repente, Evan sentiu uma nova onda de energia se espalhando por todo o seu corpo e seu poder aumentado em outro nível. Evan olhou para sua mão e fechou o punho, o ar ao redor de seu punho tremeu por causa de sua força. Quando Evan viu isso, um sorriso apareceu em seu rosto. Evan abriu sua janela de status e olhou para ela. Nome: Evan. Classificação: I+. Classificação central do monarca: D. Força: I+. Agilidade: I+. Mana: I+. Vigor: I+. Inteligência: I+. Sorteio: C. Charme: C+. Habilidade: Caminhada nas sombras, aceleração, bala sombria. Físico do monarca das sombras. Título: Trabalho: nenhum. Seu núcleo principal avançou para o rank I+, sua classificação se tornou C e até seu charme aumentou para o rank C+. Depois de confirmar seu status, Evan fechou sua janela de status e guardou os núcleos restantes porque eles não eram suficientes para avançar seu núcleo principal para o rank D. Se eu tiver núcleos suficientes, posso avançar para o próximo posto sem nenhum problema, não preciso estabilizar meu núcleo como outras pessoas depois de avançar para o próximo posto, Evan murmurou com um sorriso quando se lembrou de outra vantagem de seu núcleo monarca. Depois de avançar para a próxima classificação, as pessoas têm que estabilizar seu núcleo antes que possam absorver novamente a energia do núcleo. Se absorverem mais energia sem estabilizar seu núcleo, há uma grande chance de que seu núcleo principal se quebre. Evan nunca prestou muita atenção em como as pessoas avançavam em suas fileiras antes, já que ele não era capaz de avançar por causa de seu físico sombrio. Mas agora que ele também começou um avanço usando núcleos, Evan de repente achou estranho que muitos caçadores ficaram presos na mesma classificação por um longo tempo. Eles não poderiam simplesmente usar mais núcleos e avançar sua classificação tanto quanto quisessem. Quando Evan pesquisou na internet sobre esse assunto, ele finalmente descobriu que os caçadores precisam estabilizar seu núcleo principal depois de avançar para o próximo posto. Quanto tempo leva para estabilizar o núcleo depende do potencial do caçador. Algumas pessoas estabilizam o seu núcleo em poucos dias, enquanto outras podem levar meses. Existem até caçadores que não conseguem estabilizar seus núcleos por toda a vida depois de atingir um determinado nível porque não têm potencial para avançar para o próximo nível. Quando Evan descobriu tudo isso, ficou chocado porque seu núcleo principal nunca se desestabilizou, embora ele tenha avançado do rank F para o rank I+ em apenas alguns dias. Ao contrário de outros caçadores, ele avançou 3 vezes em apenas alguns dias e seu núcleo principal ainda é tão estável quanto o Monte Tai. Evan ficou confuso porque ele não precisava estabilizar seu núcleo depois de avançar. No final, quando Evan não encontrou nada, ele pensou que deveria ser outro efeito de seu núcleo monarca. Se não estou errado, não preciso estabilizar meu núcleo principal, desde que a classificação do meu núcleo monarca seja superior ao meu núcleo principal, Evan pensou depois de ver como seu núcleo principal é completamente estável, mesmo depois de atingir a classificação I+. Vou coletar mais núcleos e depois de avançar meu núcleo principal para o rank D, poderei mais uma vez começar a avançar meu núcleo monarca, Evan disse em voz alta enquanto pensava em seu núcleo monarca. Mal posso esperar para ver o que acontecerá quando meu núcleo monarca avançar para o rank C, terei alguma classe do meu núcleo monarca. Se eu conseguir uma classe do meu núcleo monarca, então o que acontecerá quando meu núcleo principal avançará para a classificação C, apenas pensando na possibilidade do que acontecerá quando seus 2 núcleos avançarem para a classificação C.
Evan não pode deixar de querer coletar núcleos suficientes agora e avançar para a classificação C. Tenho que vender as coisas que ganhei do anel de armazenamento de David, minha conta bancária está quase vazia, Evan disse depois de lembrar o saldo em sua conta bancária. Evan tem um cristal de barreira, um dispositivo preto e algumas outras coisas que encontrou no anel de armazenamento de David. Junto com essas coisas, Evan estava planejando vender o anel de armazenamento que recebeu de David e alguns núcleos de Henki que ele coletou durante sua missão. Evan não vai absorver a energia dos núcleos de Henki porque mesmo depois de absorver a energia dos núcleos de Henki ele sabia que seu núcleo principal mal conseguiria avançar, já que já é de Henki e mais. Então, em vez de desperdiçar esses núcleos de Henki absorvendo-os, ele decidiu vendê-los e ganhar algum dinheiro. Eu também tenho que me preparar para o exame prático já que é a primeira vez que vou fazer esse exame. Evan esfregou as têmporas só de pensar em quantas coisas ele tem que fazer. Vamos ver o que vai acontecer nas aulas de amanhã, nem sei o que devo fazer nas provas práticas, espero conseguir alguma informação amanhã. Fim do capítulo. Capítulo 38. Quem é esse cara? Se meu charme continuar a melhorar assim, acho que em breve me tornarei o Senhor Mundo, Evan disse enquanto esfregava o queixo. Evan estava parado diante do espelho com o peito nu e seu corpo perfeito estava em plena exibição, seus cabelos pretos estavam um pouco molhados indicando que ele acabou de tomar banho. Se alguma garota o vir agora, com certeza ficará encantada com seu lindo visual diabólico. Já faz um tempo desde a última vez que entrei na aula, Evan disse enquanto usava uma camisa preta que combinava com seu cabelo preto e olhos negros profundos. Evan saiu de seu dormitório e saiu do dormitório masculino. Depois de sair do dormitório masculino, Evan foi em direção à sua sala de aula. Ei, você ouviu o que aconteceu ontem à noite? Enquanto caminhava, Evan ouviu alguns alunos conversando entre si. O que aconteceu? Perguntou o outro aluno. Não sei se é verdade ou não, mas ouvi dizer que o lixo do Evan desafiou o Mike para um duelo na próxima sexta. Claro, não é verdade, como aquele lixo que tem até medo de entrar em uma masmorra pode desafiar Mike. Mas ouvi dizer que alguns estudantes estavam falando sobre isso e, aparentemente, há algum tempo, quando Mike tentou brigar com ele, ele até insultou Mike e sua gangue. Ei, olhe esse vídeo. De repente um dos alunos mostrou um vídeo para outros alunos que estava se tornando viral no grupo de bate-papo dos alunos da Academia de Caçadores. Puta merda, quem é esse cara? Perguntou o aluno que estava falando sobre o desafio de Evan há pouco. Ele esmagou Lucas completamente com apenas um tapa. Esse cara não se parece com o Evan, disse outro aluno ao ver o rosto do cara que deu um tapa no Lucas. Não brinque, embora ele se pareça com ele, não há como ele ser aquele cara, ele parece mais bonito e claramente ele é pelo menos um caçador de rank C, se não acima, não há como o lixo alcançar o rank C. Vocês não veem que ele atacou o Lucas quando ele não estava prestando atenção? É claro que se o Lucas não fosse descuidado ele teria se esquivado facilmente daquele ataque. Quem é esse desgraçado que divulgou o vídeo? Evan pensou irritado pois sabia que não conseguiria assistir a aula tranquilamente. Só espero que ninguém venha me incomodar, Evan pensou quando chegou perto de sua sala de aula. Como a aula estava prestes a começar, a maioria dos alunos já estava presente. Quando Evan entrou na sala, os alunos olharam para ele e ficaram surpresos ao ver um novo aluno porque a maioria dos alunos não reconheceu Evan. Não é o mesmo cara que deu um tapa no Lucas no vídeo. Porque ele está na nossa classe. Ele parece aquele lixo do Evan, você não acha? Ele fica mais forte. James, que também estava presente na aula, pensou quando viu Evan. Ele mudou mais uma vez. Valerie, que também estava presente na aula, declarada uma sobrancelha ao ver Evan. Ela o viu há alguns dias quando Mike estava brigando com ele e ficou surpreso ao ver como ele mudou completamente. Evan já esperava esse tipo de acontecimento, pois ele também sabia que seu visual mudou completamente depois que ele obteve o núcleo de sua monarca, então ele os ignorou e foi em direção ao seu lugar no fundo da classe, onde normalmente se sentava.
Puta merda, esse cara é realmente Evan, ele sentou no mesmo lugar onde costumava sentar. Ele fez cirurgia plástica ou algo assim. É realmente chato, Evan pensou quando viu como todos os alunos estavam olhando para ele. Mike e sua gangue também estavam presentes na aula e o encaravam como se quisessem apenas despedaçá-lo. Evan ignorou tudo e começou a navegar na internet. Depois de 5 minutos o professor finalmente entrou na aula e Evan suspirou de intervalo quando os alunos pararam de olhar para ele. Tudo bem, pare de falar, a professora Helena disse após entrar na aula. Helena parecia ter 25 anos, ela tinha longos cabelos pretos, olhos verdes claros e usava uma saia na altura dos joelhos. Ela ensina aos alunos a teoria dos monstros e a maioria das coisas que eles precisam saber ao enfrentar monstros. Helena olhou ao redor da classe e quando Evan viu seus olhos pararam nele por um momento, mas ela não disse nada. Hoje você te ensina sobre as fraquezas de diferentes tipos de monstros, é importante saber sobre as fraquezas dos monstros ao enfrentá-los porque fica fácil matar um monstro se você conhece suas fraquezas, Helena disse e começou uma aula. Ela tocou a tela que estava presente na aula e a imagem de um tigre branco como a neve com olhos azuis profundos apareceu na tela. Como vocês sabem, é um tigre de gelo, um dos monstros mais comuns e ao mesmo tempo perigosos que você pode encontrar em um ambiente gelado. Se você lutar contra ele em um ambiente gelado, será muito perigoso para você, mas se você descubra suas fraquezas você pode derrotá-lo mais facilmente, Helena disse depois de mostrar uma foto. Alguém sabe como lidar com esse monstruoso direito? Helena perguntou enquanto examinava para os alunos. Alguns alunos levantaram as mãos, Evan também estava entre eles já que durante esses 2 anos ele não pode fazer nenhum exame prático por causa de sua baixa força, ele basicamente memorizou a maior parte da teoria sobre monstros. Helena olhou ao redor da classe e apontou para um garoto de cabelo curto, quando o garoto viu que Helena estava apontando para ele se declarou e começou a contar sobre as fraquezas do tigre de gelo. Eu deveria perguntar sobre o exame prático após o término da aula, Evan pensou com um olhar entediado porque ele já sabia a maioria das coisas que Helena estava ensinando. Tudo bem, por hoje é isso, lembre-se de revisar o que você aprendeu hoje, Helena disse depois que sua aula terminou e saiu da aula. Evan rapidamente se falou atrás de Helena, já que queria perguntar sobre o exame prático. Assim que Evan se declarou para trás de Helena, alguém veio antes dele e disse, Ei, lixo, você passou por uma cirurgia plástica ou algo assim. Fim do capítulo. Capítulo 39 Torneio entre Academias, Parte 1. Evan olhou para a pessoa que o parou e viu um menino de 1,80 cm de altura parado diante dele. O que você quer, Ryu? Evan perguntou enquanto olhava para o menino. Ryu tem cabelo castanho esperado e sua constituição é semelhante à de Evan. O que um lixo como você pode me dar? Só estou curioso para saber o que aconteceu com você e por que seu visual mudou tanto em apenas uma semana, Ryu disse enquanto colocava uma das mãos no ombro de Evan. Acho que não preciso te contar o que aconteceu comigo, Evan disse com uma voz indiferente enquanto tirava a mão de Ryu de seu ombro, e não tente me tocar de novo, estou farto de pessoas que sempre tentam agarrar minha coleira ou me tocar sem motivo. Ryu olhou para Evan de perto e vendo sua expressão indiferente diante dele, ele de repente caiu na gargalhada. Parece que os rumores são verdadeiros, você realmente ganha coragem, Ryu disse enquanto ria, mas de repente ele parou de rir e disse a Evan com uma voz fria, embora seja bom mostrar coragem, você deveria cá. Ryu não foi capaz de terminar o que estava contando quando Evan o agarrou pela garganta. Depois de agarrar a garganta do Ryu, Evan o clamou do chão e disse, eu não me importo com o que você quer dizer, então me poupe de suas besteiras e não tente mais me incomodar. Ryu tentou se libertar das garras de Evan, mas descobriu, para seu horror, que não importa o quanto ele tentou, não conseguiu se libertar das garras de Evan. Quando Ryu tentou se libertar sentiu-se como uma criança, que tenta se libertar de um adulto.
Se você tiver algum problema comigo, você também pode me desafiar na cesta com aquele lixo, mas se tentar me incomodar de novo eu vou me certificar de que você se arrependerá de não ter ouvido meu conselho. Evan agarrou a garganta do Ryu com ainda mais força e seu rosto fica roxo por causa da falta de oxigênio. Lágrimas saiu dos olhos do Ryu e ele tentou falar alguma coisa, mas por causa da força com que Evan segurava sua garganta, ele não conseguiu dizer nada. Já chega, você deveria deixá-lo ir agora. Valerie se mudou de Evan e disse a ele depois de ver o estado do Ryu. Evan também não queria mais perder tempo, pois queria perguntar sobre o exame prático da professora Helena, então libertou o Ryu. Quando Evan libertou o Ryu, ele caiu no chão da academia enquanto procurava ar, seu rosto estava cheio de horror e todo seu corpo tremia. Depois de libertar o Ryu, Evan nem olhou para ele e saiu rapidamente da sala de aula. Ele é realmente tão fraco, Evan. Um dos alunos finalmente falou quando Evan saiu da sala de aula. Como diabos ele se tornou tão forte em apenas uma semana? Aquele cara estava escondendo sua força o tempo todo. Um estudante disse enquanto olhava para Ryu que ainda estava com falta de ar. Agora mal posso esperar para ver a luta dele contra o Mike na sexta, disse um aluno e todos olharam para Mike que suava muito enquanto olhavam as condições do Ryu. Espero que ninguém me incomode de agora em diante. Depois de ver isso, Evan pensou enquanto se movia rapidamente em direção à sala dos professores para conversar com a professora Helena. Professora Helena, como Evan não perdeu muito tempo com o Ryu, ele rapidamente conseguiu alcançar a professora Helena. Helena olhou para trás ao ouvir a voz de Evan e o viu vindo em sua direção com passos apressados. Professor, eu queria te perguntar uma coisa. Evan disse depois de chegar perto de Helena. Você quer saber sobre o exame prático, certo? Helena disse com um sorriso no rosto. Evan ficou surpreso ao ouvir isso e perguntou com uma expressão de surpresa, como você sabe disso? Só depois de ver você na aula eu entendi que você de alguma forma resolveu o problema do seu físico, e agora que você pode melhorar seu poder assim como outros caçadores, posso adivinhar que você fará exames práticos com outros alunos, Helena disse depois de ver o rosto surpreso de Evan. Ao ouvir Helena, Evan acenou com a cabeça e disse, você tem razão, desta vez também quero participar do exame prático. Vamos para o meu escritório já que vai demorar um pouco para explicar tudo para você, o exame prático desta vez é especial, Helena disse e mais uma vez começou a caminhar em direção ao seu escritório. Evan não ficou surpreso que Helena soubesse sobre seu físico, porque a maioria dos professores que ensinaram Evan durante sua vida acadêmica sabiam sobre seu físico. Para não participar dos exames práticos os alunos têm que dar um motivo adequado e como Evan faltava ao exame prático todos os anos ele tinha que contar sobre seu físico ao professor todos os anos. Evan já preparou uma boa história sobre como ele resolveu o problema de seu físico, então ele não tinha medo de que alguém descobrisse sobre seu físico de Monarca das Sombras. Sente-se, Helena disse a Evan depois que eles entraram em seu escritório. Você pode primeiro me dizer como resolveu o problema do seu físico? Helena perguntou a Evan depois que ele se sentou. Aconteceu no domingo passado, quando entrei na masmorra do Reino das Sombras. Evan começou a contar a ela uma história falsa que ele criou na noite passada. Evan disse a ela que entrou na masmorra do Reino das Sombras e usou uma poção de invisibilidade para caçar alguns monstros das sombras Renki-D. Tudo correu de acordo com seu plano e ele matou com sucesso 10 monstros Renki-D antes que o efeito da poção de invisibilidade terminasse e obteve 3 núcleos desses 10 monstros. Quando absorvi esses 3 núcleos de sombra, avancei do Rank F para o Rank F+, e senti que meu físico mudou de alguma forma depois que avancei para o Rank F+. Evan continua contando a Helena sua história falsa. Então, depois de avançar na classificação F+, quando você tentou absorver núcleos mais uma vez, descobri que agora pode absorver os núcleos como todo mundo, certo? Helena disse depois que Evan contou sua história falsa. Sim, Evan disse enquanto orava interiormente para que Helena acreditasse em sua história falsa. Fim do capítulo.
Capítulo 40 Torneio entre Academias, Parte 2. O que diabos você estava pensando quando entrou sozinho em uma masmorra de Rank D? Helena disse a Evan enquanto olhava para ele. Eu estava pensando em conseguir núcleos, Evan disse enquanto estava nervoso. Você quer que eu bata em você? Helena disse enquanto batia na cabeça de Evan. Já se passaram 10 minutos desde que Evan terminou de contar sua história falsa e Helena está dando um sermão nele para entrar sozinho em uma masmorra de Rank D enquanto ele era apenas um caçador de Rank F. Eu só estava brincando e entrei na masmorra porque não tive outra escolha, não posso ficar sempre preso no Rank F, Evan disse enquanto esfregava a cabeça. Eu sei do que você está falando, mas ainda assim não lhe contei antes de você se tornar um professor teórico na academia, mesmo que você não seja um caçador de alto escalão, com seu conhecimento de feras teria sido muito fácil para você para me tornar professor aqui, Helena disse. Eu sei, mas não queria me tornar professor, é por isso que entrei na masmorra, Evan disse enquanto balançava a cabeça porque nunca quis se tornar professor. Esqueça, estou feliz que você não tenha morrido aí e até tenha resolvido o problema do seu físico, Helena disse após ouvir Evan. Na verdade, quase morri lá, Evan disse em sua mente, lembrando como aquele morcego quase o matou. A prova prática será realizada no próximo mês, não posso contar detalhes sobre a prova porque o pessoal ainda está discutindo que tipo de prova devemos fazer para vocês. Mas uma coisa é certa, você terá que trabalhar em equipe para passar neste exame, já que este é seu último ano e após a formatura você se tornará um caçador oficial, terá que trabalhar ocasionalmente com outros caçadores para poder pensar disso como um treinamento para trabalhar em equipe, Helena disse e olhou para Evan cujos olhos ficaram tremendo depois de ouvir a palavra equipe. Helena o ignorou e continuou, não se preocupe muito, só haverá uma pessoa em seu tempo e você não precisa encontrar seu companheiro sozinho porque os horários serão selecionados aleatoriamente por sorteio. Depois de dizer isso, Helena olhou para Evan e disse, eu sei que será a primeira vez que você trabalhará com alguém, mas tente o seu melhor para ter um bom desempenho porque, o torneio da Academia de Todos os Caçadores, será realizado em 4 meses e o resultado do seu exame dependerá muito de quem representará a Academia Astrat no torneio. Eu esqueci completamente do torneio, Evan disse quando escolheu Helena. O torneio All Hunter Academy é uma competição entre as 6 principais academias de caçadores. 6 grandes academias de caçadores, incluindo a Academia de Caçadores Astrat, participaram deste torneio. Este torneio é realizado todos os anos e os alunos de diferentes academias competirão entre si. Somente os alunos que estão no último ano participarão desta competição e como este é o último ano do Evan ele também tem a chance de participar deste torneio. O vencedor do torneio receberá excelentes recompensas e se Evan se lembrar bem no ano passado, a Academia Astrat ficou em 3º lugar neste torneio. Apenas 5 alunos de cada academia podem participar deste torneio e como você acabou de se recuperar, será difícil competir por uma posição, mas dê o seu melhor, Helena disse a Evan. Evan acenou com a cabeça e perguntou, você sabe por que a aula de espadas foi cancelada hoje? Ao contar sua história falsa, Evan recebeu uma mensagem de que não haveria aulas de espadas por enquanto, embora ele estivesse planejando parar de frequentar aulas de espadas, ele ainda estava curioso para saber por que a aula foi cancelada repentinamente. Houve alguns surtos de masmorras recentemente e o professor Robert está atualmente trabalhando com caçadores para superar esses surtos de masmorras, então não acho que haverá aulas de espadas por enquanto. Também não entre nas masmorras por algum tempo porque é estranho que muitos surtos de masmorras aconteçam ao mesmo tempo, Helena disse a Evan com uma voz séria. Tudo bem, vou manter isso em mente, Evan disse e se levantou, obrigado por me contar sobre o exame e o torneio. Não se preocupe com isso, apenas dê o seu melhor no próximo exame. Eu vou, Evan disse e saiu do escritório. Agora que não tenho mais nada para fazer, devo vender tudo o que ganhei na minha última missão, Evan murmurou e saiu da academia. Evan pegou um táxi e foi em direção à praça da cidade, onde pode vender a maioria das coisas a um preço razoável.
Finalmente ficarei rico depois de trabalhar como um idiota por todos esses anos, Evan pensou enquanto sonhava com o dinheiro que receberá depois de vender tudo. Eu sei o preço da maioria das coisas, mas não sei quanto vou conseguir por aquele cristal de barreira e dispositivo preto, já que esses dois não são novos. Logo Evan chegou à praça da cidade, pagou a conta do táxi e entrou no prédio da praça da cidade. Agora, para onde devo ir? Tenho tantos tipos diferentes de coisas que quero vender, Evan murmurou depois de entrar no prédio. Evan quer vender núcleos, um anel de armazenamento, uma barreira de cristal, um dispositivo preto e até mesmo o cadáver do ogro negro que ele armazenou dentro de sua sombra usando sua habilidade. Evan ficou muito surpreso com o fato de o tempo ter parado para as coisas que ele guardava dentro de sua sombra. Esta foi uma ótima notícia para Evan, já que ele pode armazenar cadáveres de monstros por muito tempo depois de matá-los. De repente, Evan viu um cara com vestido de funcionário vindo em sua direção, mas só de olhar para o rosto do homem, Evan teve certeza de que esse cara era um vilão. Fim do capítulo. A verdade não é algo que se possa possuir. A verdade é algo pelo qual devemos procurar constantemente. Karl Popper.